Oiê! Vamos para mais um vídeo de estudo do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Então, eu anotei aqui alguns aspectos que ele trouxe no primeiro capítulo, que é Mediunidade com Jesus. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, vou trazer alguns pontos que eu anotei, algumas das minhas percepções. Eu vou falar mais calma, mais tranquila nesse vídeo, porque eu acho que fica melhor de entender. Acho que fica mais fácil, não temos por que correr. Então, assim, é normal que a gente queira se melhorar. E na carreira, nos estudos, no esporte. Então, se a gente se forma, a gente vai procurar fazer uma pós-graduação, vai procurar fazer cursos ao longo da vida para ir se aprimorando. Se a gente faz academia, a gente procura sempre ir progredindo a carga, né? Progredindo o peso para ficar mais forte. Se a gente quer aprender inglês, a gente não vai aprender só como se apresentar, os números, o alfabeto e acabou. Vai estar sempre procurando aprender mais palavras e melhorar o teu vocabulário. Então, se nessas questões materiais, que são só alguns exemplos, mas existem muitos outros, se nessas questões materiais que com o tempo o corpo vai envelhecer, a carreira vai acabar, porque tu pode se aposentar, e qual é o outro exemplo do inglês? E tu talvez não tenha mais necessidade daquela língua em algum momento, ou tu vai morrer e tu não usar a outra língua que tu aprendeu, tipo, na próxima existência tu vai ter que aprender de novo, e todas essas coisas tu vai ter que reiniciar. Por que é que a gente não pode dar essa mesma prioridade que a gente dá para essas coisas da matéria para as coisas do espírito? O que está nos impedindo de entender que isso é tão prioridade quanto as coisas da matéria? Então, se essas coisas que acabam em algum momento são importantes, imagina qual não seria a importância das coisas que não acabam. Então, fazer uma oração todos os dias, que já ajuda a gente a se conectar com um plano mais superior e melhorar nossas atitudes. Ter um tempo de leitura, o tempo de evangelho no lar. Por que é que eu vou dar prioridade, às vezes, para um aniversário, vou dar prioridade para coisas da matéria, ao invés de fazer o meu evangelho naquele horário e deixar para remarcar as outras coisas que são da matéria? Sendo que o evangelho é aquilo que vai me trazer um momento de conexão, um momento de estudo, um momento de melhoramento íntimo, ou seja, numa leitura antes de dormir. Por que eu arranjo tempo para essas coisas que acabam com a matéria e não consigo separar um tempo mínimo na minha semana para estudar e para aprender um pouco mais sobre mim e sobre como me melhorar, que são coisas que vão ficar, mesmo se a minha carreira acabar, que vão ficar mesmo se meu corpo envelhecer ou por algum motivo, né, eu não puder mais, sei lá, mexer meu corpo. Aquele conhecimento, aquilo que eu tiver de bom em mim só agrega na minha vida e na próxima e na outra, sabe? Só tem valor a agregar. Então, por que para essas coisas que agregam tanto na nossa vida, a gente não consegue encontrar tempo? Outra questão que ele traz. O médium, ele não tem menos desafios que os outros. Ele tem mais desafios. Porque a gente tem os desafios que a gente enfrenta como sociedade, que são... eu nasci mulher, então eu vou ter desafios que todas as mulheres vão ter. Então, eu nasci negra, então eu vou ter todos os desafios que uma pessoa negra vai ter. Então, eu tenho esses desafios e mais os desafios de ser eu, né, e ter vindo para esse plano terreno para me melhorar. Então, eu tenho os meus próprios desafios e ainda tenho o desafio de ser médium, né? Porque aí ele vai ter interferência espiritual mais forte, a sintonia mais forte e a responsabilidade do trabalho mediúnico, que vem já com todas essas questões que a gente vai trazendo aqui de melhora de hábitos, de melhora de vida, que serve para todos, só que na mediunidade é essencial, que se tu não tiver, prejudica a tua mediunidade. Peraí. Então, um exemplo é assim. Imagina que todo mundo tá andando lá pela Paulista, tá andando numa rua muito movimentada. O médium, além de estar andando junto com todo mundo nessa rua movimentada, ele ainda tá com aquele fone de ouvido de um lado
tocando alguma coisa muito alto. Então ele tem o movimento da rua, ele tem que prestar atenção na rua, ele tem que desviar das pessoas e ele ainda tem que se concentrar nas coisas que ele tá ouvindo. E ainda tem que ver em qual vibração, em qual sintonia que ele tá, em qual rádio que ele colocou. Aí se ele coloca numa rádio lá que de coisas negativas, de coisas ruins, imagina tu ficar andando numa rua lotada ouvindo só coisa negativa. Tu vai surtar, não vai dar. Então é por isso que tem que ter ainda esse cuidado de cuidar para sintonizar certo, como sendo médium, para que essa tua caminhada no meio da multidão não seja tão ruim, assim, seja um pouquinho melhor. Então, a mediunidade não é algo confortável, é uma responsabilidade ampliada que tu tem, assim, é uma responsabilidade a mais na tua vida. Que, claro, traz também recompensas, né? É recompensador e com certeza tu vai evoluir e vai ter muitas oportunidades sendo médium, mas tu tem que abraçar isso, porque ignorando é só mais uma coisa pra dificultar a vida. Tá. A imperfeição moral atrapalha na comunicação. Então, se uma pessoa vaidosa, uma pessoa prepotente, uma pessoa com orgulho, com apegos, tudo isso atrapalha e muito na comunicação. Porque tudo isso é uma interferência na tua vibração. Foi como eu dei o exemplo do fone. É aí que tu vai vibrar com coisas desse tipo. Então, se tu já é uma pessoa apegada, tu vai vibrar de uma forma que tu vai receber mais influência de espíritos que também são apegados. Isso vai piorar o teu apego. E aí, como é que tu vai dar uma passagem ali, falar sobre algo em nome de um espírito superior, se tu ainda tem muito forte na tua mente essas coisas, né? Então, o exemplo que eu dou é o seguinte: a mente, né, e que ele traz ali, a mente é a nossa área de trabalho ali, é a área de trabalho do espírito, né, o local de trabalho do espírito. Então, aquilo que a gente tem na nossa mente é o que os espíritos vão usar para conseguir se comunicar. Então, imagina que tu chega para fazer uma reunião, né, sobre um assunto e apresentar ali algo para um cliente, tá? Tu tá apresentando alguma coisa, tu tá indo falar de uma reunião, tu tá indo apresentar alguns pontos. Como é que tu vai chegar na reunião ali com um monte de papel e esses papéis falam de besteiras, falam de coisas, de fofocas, falam de um monte de coisa que não tem nada a ver com o que tu quer passar naquela reunião, não tem nada de sério naqueles papéis. Não tem nada que seja útil ou agradável para alguém querer ouvir aquilo ali. Então, tu como a pessoa que quer dar uma reunião séria, chegar num ambiente onde ninguém tá levando a sério e onde tá tudo bagunçado ali dentro, como que tu vai dar uma reunião ali? Como é que tu vai falar de um assunto sério? Com que papel que tu vai usar para te guiar se ali dentro não tem nada que tu possa usar? Então, é a mesma coisa do espírito. Ele vai chegar ali para falar através de ti e tu não tem conhecimento moral nenhum, tu não tem atitudes, tu não tem recurso para ele falar através de ti, porque tu não tem nada disso dentro da tua mente. O que tu tava fazendo antes da reunião mediúnica? Eu tava ali fofocando, tava falando de besteiras, tava com foco na minha vida pessoal. E aí, e que recurso? Onde que ele vai encontrar as coisas que ele precisa para falar através de ti? Não dá. Então, não é que ele não queira, ele quer te usar como instrumento, só que tu não tá dando ali o espaço que ele precisa, o ambiente que ele precisa para conseguir falar através de ti. E aí, digamos que tu consiga, mas consiga mais ou menos, né? Então ele não vai conseguir também passar a mensagem da forma como ele quer. Então, quanto mais organizada, mais preparada tu deixar a sala para ele, que é a tua mente, melhor vai ser as comunicações. Outra coisa, não adianta estudar muito e não praticar. Então, como é que eu vou dar uma palestra sobre perdão se eu nunca perdoei? Como é que, por mais que eu vá lá na faculdade, e isso é muito o exemplo da faculdade, tá? Na faculdade tu aprende ali a teoria de absolutamente tudo, mas se tu não praticar, tu não consegue ensinar outras pessoas, tu não consegue fazer aquilo se tu não pôr em prática. Então, por mais que tu saiba a teoria, tu precisa da prática para poder
fixar isso na tua mente e ser melhor. É muito melhor tu ouvir algo de alguém que já fez e já experienciou aquilo, né, de tu aprender com aquela pessoa, do que tu aprender de alguém que só fala. Inclusive, assim, tem alguém que tá falando sobre perdão, tá? E aí imagina tu ouvir aquela pessoa falando sobre perdão e tu vê que as coisas que ela fala fazem muito sentido. Só que aí, quando tu vai, na primeira oportunidade que tu erra com essa pessoa não te perdoa. O que tu vai pensar de tudo aquilo que tu ouviu dela? Que é, tipo assim, que aquilo não faz sentido. E a mesma coisa é pros espíritos. Como é que eu vou ali ser fonte de um espírito, né, imperfeito, e aí vai ter um comunicador ali que estiver falando com esse espírito, e se ele não pratica as coisas que ele tá falando ali? Como é que esse espírito vai se convencer de que ele tem que mudar se o próprio orientador ali não muda, sabe? Então, por isso é mais um dos motivos para que a gente precisa pôr em prática esse estudo. Não basta estudar, ainda temos que pôr em prática. E ele traz também sobre a era da matéria contra, né, versus a era do espírito. O que é a era da matéria? A era da matéria, ela vem sobre ignorância, que é quando a gente não sabia nem nada da matéria e nem do espírito, não tinha conhecimento sobre nada. Opressão, então uma única forma de pensar. Instintos, que no caso é a ambição, o egoísmo, a animalidade, a raiva, o ódio. E exemplos históricos, tá? De momentos onde a gente estava vivendo completamente na era da matéria. Escravidão era uma coisa normal. Tortura era uma coisa normal. Mulheres não tinham direito. Ciência e religião brigavam entre si. E o poder valia mais que a fraternidade. Então, se eu tivesse que passar por cima de todo mundo para conseguir poder, isso era justo, isso era aceitável na sociedade. Se eu precisasse matar pessoas para poder conseguir algo, isso era justo, isso era normal na sociedade. E se eu tivesse que humilhar outras pessoas para me divertir, isso era normal, isso era justo na sociedade. Então, isso tudo era a era da matéria, tá? E o que é a era do espírito? A era do espírito é onde o conhecimento, a ciência e a espiritualidade dialogam, a fraternidade predomina nas atitudes e tem renovação moral, ou seja, as pessoas estão sendo melhores moralmente, e exemplos disso são... a gente tem mais debates sobre saúde mental hoje em dia, a gente busca mais propósitos, as pessoas falam mais de espiritualidade, religião sem medo, as pessoas valorizam a empatia, valorizam qualidades, não só de técnica, mas também de o que a gente chama de soft skills, que são aquelas coisas, aquelas atitudes que são baseadas em personalidade e não só em técnica. Então, você é uma pessoa que ouve, que compreende, tudo isso é valorizado hoje no mercado de trabalho também. E além disso ser valorizado, também mulheres têm direitos, não se pode mais sair matando por aí, por mais que ainda tenham, né, ainda tem muita coisa ruim. E é justamente isso, a gente está transicionando do período da era da matéria para a era do espírito. Então, é por isso que ainda tem muito essa dualidade entre ações que a gente tem no mundo que são muito... parecem muito ultrapassadas, e ao mesmo tempo que a gente tem coisas que são muito avançadas. Então a gente está justamente nessa transição, e por isso que parece tudo tão confuso ainda, né? Então isso explica muito do caos que a gente está vendo na Terra, mas faz com que a gente tenha esperança de que a gente está sim nesse processo de mudança. E todo processo de mudança vem com dificuldade, vem com dor, sofrimento, para daí sim vir a mudança, né? Outra coisa, a gente não precisa esperar o mundo melhorar pra gente melhorar. Isso é uma coisa essencial. Então, o que Jesus traz, ele já traz há 2000 anos as mesmas coisas. Então, isso não morreu, isso não morrerá, essas palavras, né? Esse caminho a seguir já está traçado há muito tempo. Então, não tem como a gente esperar que as coisas mudem pra gente mudar, esperar a sociedade entender, esperar a sociedade mudar. Isso não vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer é a gente começar, né?
Então o mundo não melhora quando todo mundo melhora. O mundo melhora quando alguém decide melhorar. E a partir disso outras pessoas vão melhorando e aí todo mundo melhora. Mas alguém teve que começar. Então por que não começamos, né? Por que eu não posso começar o meu processo? Não esperando melhorar o mundo, mas sabendo que eu ser melhor já é o suficiente. Então, quando a humanidade entender também que tudo tem um lado espiritual, o mundo vai ser um lugar assim mais evoluído e mais fácil de lidar com as coisas, tá? Porque doença não é só o corpo, problema não são só coisas materiais, não é só o dinheiro, conflitos não são só em relação à personalidade. Tudo isso tem uma influência espiritual, energética e vibratória. Então, a saúde depende também não só do meu corpo, né, mas também de como tá a minha mente, como tá o meu espírito. O trabalho não é só sobre dinheiro, ele é sobre realização, ele é sobre propósito e ele é sobre fazer aquilo que me faz bem, auxiliando o próximo. Relações vão ser mais responsáveis, porque eu não tô me relacionando porque eu sou obrigada, eu tô me relacionando porque faz bem se relacionar, porque se relacionar é uma oportunidade de auxiliar os outros. E tudo isso vai facilitar a vida de todo mundo, quando a gente conseguir entender e isso virar algo comum, né? Mas enquanto não se tornar, a gente viva com o nosso propósito, com a nossa certeza. E ele fecha, né, a última frase que eu acho muito interessante ali, é de que o médium que cultivar e praticar os hábitos, as atitudes que são ensinadas no Evangelho, ele vai estar transformando a mediunidade dele em serviço com Jesus. Então eu tô trabalhando com Jesus, eu tô fazendo as coisas não só por mim, mas eu faço com Jesus e como, assim, levando a palavra dele através de mim. Agora, se eu sou aquele médium que só vai na casa espírita, faz o trabalho, vai embora e volta pra minha vida normal como se nada tivesse acontecido, eu só tô largando palavras lá e indo embora. Isso não me muda, isso não muda ninguém. Então, isso é quase que como não fazer não usar a mediunidade da forma certa. Então ele traz, né, que isso vai ser só, tu vai estar só largando mensagens ao vento sem um destino, né? E quando tu pratica todos os dias, tu usa realmente a tua mediunidade em favor de Jesus, em favor do Espiritismo. Então nós médiums e aqueles, né, todos aqueles que estamos estudando o Espiritismo, que a gente possa focar em pôr em prática e realmente tirar um tempo para esse estudo da mediunidade, porque isso faz diferença na nossa vida, que nós sejamos vetores, que a gente distribua esse conhecimento através da prática. É isso o vídeo de hoje, espero que tenha dado para entender e até a próxima.